internautas, é um prazer estar aqui com vocês novamente, numa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, muito frio. E para mim é uma honra hoje trazer a Fátima Duarte, que é uma grande médica, ginecologista, obstetra, e com uma história de muita luta, de muita guerra e de muita intensidade na questão da mulher. Na questão da mulher que sofre violência, na questão da mulher que tem deficiência. Ela acaba de chegar do Peru, não é, Fátima? Com um trabalho muito importante, que chegou a ficar em segundo lugar na premiação, não é isso? E eu acho que hoje o dia vai fazer assim o nosso programa, porque a gente tem muita coisa para falar e para comentar. Doutora Fátima, é um prazer tê-la aqui com a gente. Olha, o prazer é meu, é uma honra estar ao lado de mulheres, porque o assunto das mulheres é inesgotável, né? E essa aliança de poder estar sempre podendo falar para as mulheres é um prazer e uma grande felicidade poder estar aqui nesse momento falando. O grande prazer é meu. E na verdade é isso, eu acho que quanto mais as mulheres falarem, quanto mais as mulheres se comunicarem, relatarem, não terem medo de contar as experiências, não é? É assim que elas vão se fortificando, não é isso? É porque nós vamos sabendo de nós mesmas pelo que nós sabemos, né? Exatamente. E o importante é nós não nos perdermos, né? Nem perdermos essa possibilidade de poder estar sempre falando, ter a coragem de poder falar da ignorância, do medo, né? Exatamente, porque assim das dúvidas. Nós vamos nos achando, né? Vamos sabendo de nós mesmos. Exatamente. Né? E eu queria começar lembrando que amanhã a gente faz 25 anos da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal que trouxe pela primeira vez, por incrível que pareça, doutora Fátima, o direito à saúde como um direito indispensável ali, erigido na nossa Carta Magna. E junto ao direito à saúde veio também o direito do consumidor. E aí eu já vou começar provocando, doutora Fátima, com toda a sua experiência. Nesses 25 anos, o Estado, enquanto provedor do direito, do dever de dar saúde, na questão da mulher, trouxe muita coisa, houve diretrizes públicas, ainda falta muito. Qual é a sua visão? Olha, quando nós falamos sobre esse feito que nós conseguimos comemorar essa Constituição, uma das constituições mais democráticas que tivemos, é importante falar dessa história de luta e de resistência que eu, com muita honra, participei, que é o chamado Povo da Saúde, né? Então, em 1988, a luta do povo brasileiro contra uma série de estados de direitos que foram negados, a sociedade civil, as mulheres, os movimentos feministas, os profissionais de saúde, conseguiram colocar como importante dentro da Constituição o Sistema Único de Saúde. Então, o sistema de saúde ter desaguado nessa grande conquista, que escreve a saúde como um dever do Estado e um direito do povo, estendendo, eu estive agora lá no Peru, quando a gente fala para outras pessoas que nós temos um sistema único que garante a totalidade para todos os brasileiros, um sistema de acesso e de garantias. Então, essa possibilidade foi uma possibilidade quase que única. Então, nós vemos agora em tantos países, como aqui nos Estados Unidos, eles discutindo a questão de saúde. Então, isso também se deu com muita luta. Agora, essa garantia é uma construção cotidiana. Então, nós, da sociedade civil, nos diferentes estados, agora nós termos reforçado o direito à licença gestante, ter aberto a licença para o homem, foram 5 dias, ter estendido a licença gestante para 4 meses, reforçado, enquanto uma série de outros países não tem isso. Então, essa Constituição, então eu me lembro, naquela época, que muitas pessoas falavam, vai ter desemprego, porque nós vínhamos de uma licença de 3 meses e passamos para 4 meses. Exatamente. Então, vai ter desemprego, as mulheres, elas mesmas, porque nós, mulheres, historicamente, não foi nos dado o direito do poder, né? Então, quando a gente conquista um pequeno poder, lá vem a ameaça de podermos perder o traço, vai ter desemprego. Não. Então, isso foi uma grande conquista das mulheres e isso se faz cotidianamente, né? Então... E aí eu pergunto, com a sua experiência lá no Congresso agora, se mapearmos a América do Sul, você diria que o Brasil, pelo menos em termos de garantia no papel de direitos, está na frente?
Ah, está na frente. Está na frente não só. Agora, nós temos no Chile, o Chile quando nós falamos de índices, de políticas públicas, nós temos que pensar quais seriam os indicadores que nós temos para analisar a saúde da mulher. Então, nós temos indicadores que são indicadores que, quando se fala da saúde da mulher, não tem como nós não falarmos como é o papel dessa mulher dentro da sociedade. Então, a emoção, ela está conectada com as experiências sociais, né? Então, nós, mulheres, estamos constantemente em relação com o que está à nossa volta. Então, qual que é o índice que a gente considera muito importante para ver qual é o papel dessa mulher na sociedade? Então, uma grande coisa é a questão salarial. Como é que as mulheres estão ganhando? As mulheres estão ganhando igual aos homens? Ainda ou não. há uma diferença salarial, né? Ainda. Como é que é a garantia das mulheres em relação à mortalidade materna? Quer dizer, como é que essas mulheres estão engravidando? Nós sabemos ainda, nós temos no Brasil, que uma mulher morre a cada duas horas de parto. A cada 2 horas de parto? No Brasil, nós temos que uma mulher morre por uma causa relacionada à gravidez. Tá. Então, e qual é essa causa mais importante? É a pressão alta, a pressão alta. Nós temos a hemorragia pós-parto, nós temos as complicações de infecção, nós temos as complicações relacionadas ao aborto. Em 1900, agora em 2006, foi feita uma comissão dentro do Ministério da Saúde, onde foi analisar qual é o perfil dessas mulheres brasileiras que morrem uma a cada 2 horas. Melhoramos, hoje morrem menos, mas ainda está muito distante, porque morrer a cada 2 horas são 10 a 12 mulheres por dia. Fora aquelas que morrem vítimas de violência, que são outras 10, outras 12, é uma guerra. São 24 mulheres. E quando se analisou quais são essas mulheres? Essas mulheres que morrem, e 98% dessas mulheres ganham até 2 salários mínimos e moram na periferia das grandes cidades. Então, quando nós vemos o câncer de colo de útero, puxa, mas hoje ainda morre gente de câncer de colo de útero, morre muito. Ainda, enquanto uma série de outros países de primeiro mundo, porque veja, o câncer de colo de útero é totalmente prevenível pelo Papa Nicolau, que é um exame que se colhe no ginecologista, coloca o espéculo, é colhido, o ginecologista pode pedir, pode uma enfermeira também pedir, o médico da saúde pública também pode pedir, o generalista pode pedir, o clínico geral pode pedir. E é um exame que detecta as infecções antes delas se transformarem. Hoje nós temos a vacina de papilomavírus, do HPV, que está relacionado muitas vezes com o câncer de colo de útero. Então, essas mulheres, elas morrem no labirinto entre fazer um exame de alterado até se tratar. Câncer de mama, nós temos 187 casos novos de mama por dia. Nossa então, Senhora. essas mulheres, nós temos que ter uma agilidade, porque a gente, quando analisa como é que é a saúde na rede privada e na rede pública, há muita desigualdade, há muita diferença. Então, nós sabemos que o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, ele é 95% ele é tratado. Então, a mulher, entre encontrar o nódulo de mama, ela se encontrar, ela tem que ser examinada, tem que fazer uma mamografia e tem que ter essa agilidade. Então, isso é que é. Então, nós temos garantias no papel, nós temos garantias que foram conquistas. Essas Sim. conquistas, elas têm que ser louvadas. Sim. A gente tem que falar, puxa, que bom, é melhor ser mulher com essas conquistas do que sem elas. Mas não tenho dúvida. Eu também não. Mas essa constituição constante, nós temos que ver que ainda nesses indicadores, temos que caminhar muito ainda para as mulheres. Me assusta, porque você traz dados de que quem mais sofre é a mulher de baixa renda. Ela tem que lutar para sobreviver, para cuidar dos filhos, porque provavelmente vai estar sozinha, pode ter sido vítima de violência e ainda tem que lutar com todas essas características próprias da mulher. Não é fácil, não é? Apesar de que é maravilhoso, não é, Fátima? Mas não é fácil. Quando nós falamos também da questão da gravidez, da mortalidade materna, é muito importante nós vermos que são ações que podem ser evitadas. Quer dizer, uma mulher, nesse momento da gravidez, se ela está num ambiente de trabalho onde essa gravidez é entendida como um momento social,
Então vai haver um entendimento do trabalhador, da sociedade, e essa mulher ela não precisa de ter pressão alta. Ou se ela tiver, nós podemos diagnosticar precocemente. E da própria certeza de que no depois ela vai continuar tendo o emprego dela garantido, que aquela criança é bem-vinda, porque a sensação que se fica, Fátima, é de que o grande vilão acaba sendo a criança, né? E que a mulher tem que resolver sozinha, Exato, ela e o casal, exato, né? Exatamente. Toma que o filho é seu, né? Toma que o filho é seu. Mas eu queria aproveitar, né? Eu acho que assim, eu não tive filha, tenho 3 meninos, então muitas coisas eu tenho curiosidade de saber e acho que muitas das nossas internautas também. Uma mãe, quando que ela precisa começar a se preocupar com a saúde da filha, já visualizando essa filha mulher? Então, eu sempre falo que o primeiro exame ginecológico é no berçário, né? Então, a mulher, o primeiro exame ginecológico, ela tem que ser no berçário. Então, a menina tem que ser examinada na mama, tem que ser examinada nos seus genitais, analisar se tem alguma alteração no ímã, se tem um ímã perfurado ou não. E quando você começa, o que é esse rito de passagem? Porque às vezes as pessoas falam, mas ele é aborrecente, eu não aguento. É aborrecente, não. Esse termo, ele não existe, né? Então, o que a gente tem dentro da Organização Mundial de Saúde, que nós temos que até 9 anos, até 10 anos, nós teríamos a infância. Então, a infância ela vai de 0 a 9 anos. E a partir de 10 anos, de 10 a 20 anos, seria um período que é a adolescência. E o que quer dizer adolescência? Adolescência vem de adolecer, que quer dizer desenvolver. Então às vezes a pessoa fala aborrecente. Adolescente é uma coisa, porque adolecer, desenvolver, isso é um privilégio. Podemos falar desabrochar? Desabrochar, que é desenvolver. Então, agora, a menina, esse rito de passagem, que é para homens e mulheres, na menina, ela começa uns 2 anos antes dos 10 anos. Então, em torno de 8 a 10 anos, há de se ter um olhar para a questão dos hábitos que essa menina tem. Então, que hábitos seriam esses? Então, porque muitas vezes as mães, elas são pegas por aquele corpo que se transforma, por aquela mama que cresce, por uma pilosidade que às vezes começa. E às vezes essa menina, porque é muito comum que de 0 a 2 anos, que essa criança seja vista pelo sistema de puericultura, pelo avanço que nós temos hoje de pediatria, né? Essa criança, ela fica ligada em algum sistema por causa da vacinação. Aí depois, até 5 anos, quando ainda tem um novo reforço, e depois desses 5 a 10 anos, acaba ficando meio largado. E aí, muitas vezes, quando a menina menstrua, que essa família se dá conta e que essa menina está se transformando. Agora, e muitas vezes a menstruação é a última coisa da escala, que desenvolve primeiro a mama, depois desenvolve os pelos pubianos e depois vem a menstruação. Então, hoje, as pessoas, nas suas relações, não prestam muito atenção. Então, às vezes, essa menina desenvolveu primeiro os pelos do que a mama, porque a mama, às vezes, é exposta, né, por uma roupa que se vê. Agora, o que é importante? Que se transforme essa menina na sua própria história. Então, o que a gente tem hoje? Muitas meninas que, por excesso de peso ou por não dormirem corretamente, porque como é que é o sono dessa criança de 8 até 10 anos? Como é que está essa dieta? Como é que está a atividade do esporte? Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo que há uma antecipação, muitas vezes, desse desenvolvimento corpóreo, que às vezes não vai junto com esse desenvolvimento psicológico, emocional. Então, é muito importante que se haja uma ideia de se prestar atenção com o sono, com o que está comendo, como é que está a alimentação, como é que está o peso, porque aí depois porque a menina é muito rápido esse processo de transformação. Tá. Porque o menino sempre é um pouco mais lento o processo de desenvolvimento. E a menina tem um marco, que é a menstruação. Então, muitas vezes, eu vejo lá no consultório que as mães e as meninas, às vezes, independente da altura dos pais. A menina, mas ela quer crescer, eu quero que ela cresça. E, às vezes, é uma menina que já menstruou, que já está com a mama. Então, às vezes, se ela menstruou, como é que estão os sonhos dela? Como é que está a dieta? Como é que está o peso? Quais são os projetos? Então, esse prestar atenção
há de a gente ter esse tempo, a escola, o profissional de saúde e os pais. Então tem que ter essa cultura de ouvir, de prestar atenção e de dar voz, e de ver e ouvir essas pessoas que estão passando por esse processo. E não rotular, é pré, não tem pré, é criança e adolescente. O que a gente tem é uma adolescência precoce, por exemplo, de 10, 11, 13 é diferente da adolescência tardia, que seria 17, 18, 19. Sim, né? sim. Os sonhos, os projetos, os grupos. Né? Mas o momento, a crise de identidade, essa questão da temporalidade, mas ele tem que saber, não tem que saber, porque ele é atemporal, ele tem essa crise de identidade, ele está passando do corpo de criança para o corpo adulto. E às vezes os pais também têm dificuldade para entender que esse corpo mudou. Então ele também não entende, até também nas questões afetivas e sexuais. Tem pai e mãe que acha que ficar junto ou namorar é ficar assim mesmo. Não entende que ou só sexualiza a adolescência. E não entenderam como um todo, que é a atemporalidade, que é o momento de fantasia. E se nós não prestarmos atenção nesse adolescente, alguém vai prestar. Então, nós vemos que você tem a questão do tráfico, a questão de outros, eles prestam atenção, eles têm uma rapidez para perceber que é um mundo de fantasia, que é a temporalidade. Eles entram nesse vácuo. Nesse vácuo, porque ele tem flutuação de humor, ele quer e não quer, tem crise de rebeldia, isso faz parte do processo normal. Então, essa escuta, e sem contar que hoje você tem esse peso muito grande da imagem corporal, né? Essa cobrança, né? Essa cobrança. Que tem que ser magro, tem que fazer esporte, tem que ter cabelo liso, tem que ter cabelo comprido, tem que ser loiro, sensual. Tem que ser sensual. Então, esse adolescente, com todo esse perfil de rito de passagem, ele tem muita dificuldade para ter voz e para fazer a negociação. Então, se ele não tem autoestima, se ele não faz negociação, nós vamos estar perdendo para quem consegue perceber e ouvir. Então, nós, a sociedade civil, pais, professores, nós temos que ganhar essa batalha. Que nem a batalha, uma passagem, né? Então, aí eu não vou falar só para a mãe internauta, vou falar para os pais internautas. Atentos, então, às filhas. E acho que aos filhos também, não é, Fátima? Porque eu acho que está certo que com a mulher o processo ele vem cheio de preconceitos ainda, nós vivemos, mas eu acho que o menino também passa por isso com uma outra cobrança, eu acho, né? Muito, e hoje, porque eu vejo que as mães, como a menstruação é um fato, né? A menstruação, e muitas vezes a gente tem de cada 10 meninas, 3 têm cólica menstrual, né? Então, às vezes a cólica, a menstruação intensa, a família, se ela não enxergou, de repente ela tem que se colocar numa posição. Agora o menino, esse processo fica muito mais obscuro, fica mais escondido sob as aparências, exatamente, né? Então, de repente, essa mãe não consegue dizer não consegue ouvir, e esse rótulo porque hoje a gente tem muito pouco tempo uns com os outros. Literalmente. Nós não prestamos atenção uns aos outros. Então, a família precisa de prestar atenção. E até falando, observem, domingo, sábado, restaurante, pizzaria, a família até está reunida, mas está todo mundo assim, né? Está todo mundo no celular, uma mesa com 5 pessoas, elas não conversam. Está todo mundo no seu celular, não é? Porque como é feita a refeição, as pessoas sentam para fazer a refeição, as pessoas fazem refeição junta, pelo menos um horário, as pessoas ouvem, conversam umas com as outras. Então, há de ter que se pensar nesse caminho, né? Porque o constituir, o criar, é um processo. Então, tem que se dar tempo para essa mulher, tem que dar tempo desse homem, para exercer essa maternidade. Porque não há nada mais desafiante do que você criar um filho. E tê-lo. Quer dizer, não há desafio, mas nós precisamos de ter pensamentos e horários e pensamentos para isso. Tem que ser participativos, né? A mãe, o homem, né? Porque nós temos também muitas mães sós, né? Muitas. Mas olha, acho que de tudo que você falou até agora, o que mais me impressionou foi o alerta para que os pais não percam os filhos para o que está de ruim para ele. Está de ruim, porque eles têm uma capacidade de entender todo esse processo e o adolescente tem isso, né? Ele
precisa de ouvir uma porta. Então, se a gente não tiver, tem que ter espaço, ele precisa ser, ouvir, né? Precisa ouvir, deixar falar. E aí eu pergunto, nessas adolescentes, quando já com 15, 16, 18, quando vai se aproximando da primeira experiência sexual dela, ela está conseguindo, eu diria assim, se conhecer mais do que nós na nossa época? Houve um avanço em termos de esclarecimentos? Como é que essa mulher de hoje está lidando com a sua libido? Ou está ficando deprimida? Ou ainda tem muita mulher que tem vergonha e não fala sobre isso? Qual é o quadro que você vê no seu consultório e na sua prática diária? Olha, é interessante que as mulheres, quando você começa a falar com mulheres mais jovens, é uma pesquisa que foi feita entre jovens, mulheres e homens. Qual que era o maior medo das meninas jovens, das mulheres jovens? Era o medo de não agradar. Olha. E do homem, e do menino, era um medo de falhar. Então, quais são as urgências dessa primeira vez? Né? Quais são as urgências da sexualidade? Então, as mulheres, ao longo, então esse medo de não agradar faz muitas vezes, se ela tem medo de não agradar, e eles têm medo de falhar, de não conseguir? Como é que vai ser a negociação da camisinha? Como é que se vai? Então, eu sempre falo de se ter muito útero e de se ter muito ovário. Porque essa menina que tem uma autoestima boa, essa menina que confia nela, que tem um espaço de troca e de falar, ela vai conseguir pedir a camisinha. E ele também vai conseguir colocar a camisinha. Agora, se não tem conversa, ela não vai conseguir. Porque hoje o que eu acho que essas mulheres mais jovens, esses jovens, eles sabem que tem camisinha, sabem que é para usar a camisinha, os sabem riscos, que é usar pílula, mas acabam não usando. Então, por que isso... Para agradar. Entendeu? Porque não é fácil. E o que eu vejo isso? Também vejo isso na mulher mais velha. Essa mulher mais velha, ela fala, Fátima, mas ele já teve alguém, ele é limpinho, Não, Fátima, não. Nossa, ele é muito legal, nossa. Não. Então, essa mulher, ela às vezes, o medo dela exigir, em todas as idades. Quer dizer, essa negociação, ela acontece com a mulher em todas as fases de sua vida. Então, quanto mais essa mulher, ela é fragilizada, quanto ela mais tem dificuldade de autoestima, mais ela vai ter dificuldade para negociar. E nós vemos isso em todas as classes sociais, em todas as idades. Então, essa mulher, agora o homem, ele também tem medo de não falhar. Agora, o que acontece é que hoje o homem, ele tem outras opções, tem a opção que a gente vê hoje, homens que não teriam falha, eles estão acabando usando remédios para potência, porque esse medo de falhar. Esse medo de falhar. Me disseram essa semana que os homens também dissimulam. É verdade isso? De fingir o orgasmo, ou ele não consegue? Fisicamente ele não consegue simular? Olha, o homem ele tem, quer dizer, os papéis e tintas que já foram escritos, né? Que as mulheres, nós não temos esse órgão erétil que nos conecta, dizendo, não, teve um orgasmo, teve ejaculação. O homem, como ele tem a ereção, o orgasmo, após o orgasmo, ele tem uma diminuição da ereção. Então, essa pontuação corporal que o homem tem, nós, mulheres, não temos. Então, essa é a grande vantagem que nós mulheres temos em relação ao homem. Então, pode até que infelizmente, muitas vezes é uma possibilidade, é um caminho que as mulheres, porque essa mulher às vezes nem consegue dizer dentro da relação que ela não conseguiu ter prazer, que ela não teve orgasmo, ela não consegue. Agora, o homem, eu acho que nesses anos todos que eu sou médica, eu tive muito poucas mulheres que abandonaram seus companheiros, os seus maridos, os seus namorados, por eles terem algum problema sexual. A mulher vai junto, ela vai no neurologista, ela vai no terapeuta, ela vai no ginecologista. Ela abre mão da sua sexualidade durante um tempo. Ela abre mão. Agora, essa volta não tem. Quer dizer, as mulheres, e muitas doenças como o câncer de mama, onde essa mulher, ela
passa por uma questão medicamentosa, muitas vezes ela tem que entrar numa menopausa antes da hora, ou até reforça uma menopausa que ela está, ela não pode fazer uso de hormônio, porque é o passaporte da cura dela. Quer dizer, essa mulher é uma mulher vitoriosa, quer dizer, como eu falei, nós temos 95% de chance de curarmos, porque o câncer é um para 10 ou para 12 em São Paulo. Então, nós temos uma estatística grande, então a gente tem que fazer ir de peito aberto para isso. Agora, essas mulheres, elas muitas vezes elas não estão conjuntas, né? Então, esse papel que o homem tem que estar mais junto, ele tem que estar conversando mais, né? Ele tem que estar conversando mais. Nós, mães de homens, temos que fazer esses homens novos, esses homens de um novo amanhã, para que eles possam ser mais solidários, possam dividir com as suas namoradas, possam dividir no pré-natal, possam dividir com essas mulheres que entram na menopausa. E essa solidariedade, porque, olha, realmente, nesses anos todos, eu não tive mulheres que abandonaram seus maridos, os seus companheiros com câncer de próstata, com infarte, com AVC. Quantas vezes eu escuto que às vezes eu pergunto, ai, como tá? Ai, Fátima, eu não te contei, mas a gente não tá tendo relação há um tempão. Aí eu pergunto, tem pegada na mão? Tem beijo de língua? Então tá bom, né? Então tá bom, que é isso que mantém a intimidade. Agora, e às vezes isso acontece por causa do homem, e essa mulher, ela tá junto. Ela está junto. Sempre. Agora, se essa mulher ela não está correspondendo, muitas vezes ela vai ao ginecologista e ela coloca. Nós, ginecologistas, somos muito íntimos desses segredos. É um profissional, muitas vezes podemos até não conseguirmos resolver todos, mas com certeza é o médico que é o profissional que mais escuta esses problemas relacionados à sexualidade, relacionados. Então, nós temos que capacitar profissionais de saúde, porque às vezes o profissional ainda não conversou sobre isso na escola. A gente na faculdade aprende muito sobre o sexo reprodutor. A gente quase não passa pelo sexo erótico. Então, é muito importante para a gente entender isso como algo que faz parte da dinâmica humana e não medicalizar tanto a sexualidade. Porque hoje, então toma remédio para ter relação, toma remédio para ter a lubrificação. Então, há uma medicalização da sexualidade. Do ser humano, né? O olho no olho, a pegada na mão, não é? E o diálogo, né? Exatamente. Porque a mulher, ela tem isso, né? Ela tem isso. É dela, né? Antes da gente ir para o intervalo, uma pergunta. Falso ou verdadeiro? Depois da menopausa, como é que é a libido da mulher? A mulher pode manter essa libido tal qual o homem mantém? Olha, Rosana, nesses anos todos que eu sou médica, que já são mais de 30 anos, é algo que a gente ouve e há uma modificação. Então, nós mulheres não somos iguais aos homens, porque há uma modificação. A menopausa o período, seria a última menstruação. Então, é um momento onde se encerra essa função reprodutora. Por que se encerra essa função reprodutora? Porque a maternidade, ela tem seus riscos. A maternidade, ela pode ser acompanhada de uma morte, e de uma perda de útero, e de uma hemorragia. Então, como é que a natureza faz? Essa finitude da função reprodutora, ela tem um porquê. Ela tem um porquê. Também, aí há uma mudança desses hormônios. Há uma queda dos hormônios, e muitas mulheres têm muitas sensações, muitas questões físicas, e é muito individual. Então, tanto que todas as sociedades de saúde, elas não falam, é para fazer isso, como a gente tem no pré-natal, como a gente tem que método anticoncepcional. Nós não temos esse igual para a menopausa. O que se fazer é a menopausa. Então, a menopausa é um período biológico, não é um período patológico. Então, eu me lembro que uma vez eu estava dando uma aula, era um curso, era novembro, então era um curso do ano todo de sexualidade. Então, eu fui chamada para falar de menopausa, então a turma estava quase se acabando, porque era novembro. Aí eu estava arrumando as coisas, e aí pondo lá as coisas para dar aula, aí tinha um médico, que era um médico de outra cidade, e aí ele, arrumando as coisas, ele falou, olha, professora, eu não acho que tem menopausa, eu acho que tem menos pau. Eu não entendi, exatamente, eu fiz isso, eu não entendi. Então, essa sexualização que se faz, até ao revés.
que a mulher, que essa mulher que está sozinha, que essa mulher que não tem companheiro, que essa mulher, ela vai ter uma menopausa, que é essa ideia de que a mulher só caminha em cima de ter uma pessoa ao lado, de ter uma questão da sexualidade. Agora, essa mulher que constituiu a sua afetividade, a sua sexualidade, veja, era um curso de médicos, Então, essa ideia de você sexualizar e ritualizar as mulheres, também pelos seus companheiros e pela sua atividade sexual, é algo que a gente também tem que ter muito cuidado e evitar. De evitar. Agora, como é que também é a libido dos homens? Os homens também passam por esses processos também de desacerto, de desencontro. Agora, entender a sexualidade e a libido como uma transformação, como algo que acontece no cotidiano das mulheres. Então, esse modelo de frequências e de impulsos e de desempenho, de metas a cumprir, então é uma sociedade onde isso tem que ser um pouco mais visto. Agora, que a mulher, nesse período, ela tem mais ondas de calor, muitas vezes tem um ressecamento vaginal que pode dificultar essa sexualidade. Agora, é o momento de sentar e conversar. Essa mulher, por que nós não falamos também, puxa, mas essa mulher a partir de 50 anos, ela tem mais chance de ter infarto e AVC. Hoje, a partir dos 45 anos, o infarto e o acidente vascular mata 5 vezes as mulheres, mais que todos os cânceres juntos. Então, essas mulheres, não é mais para 20 homens uma mulher. Então, essa mulher, por que nós estamos adoecendo tanto? Por que o coração da mulher está sofrendo tanto? Talvez por essa sobrecarga grande de papéis, talvez porque os mecanismos sociais nós não conquistamos ainda, de ter creches, de termos lavanderias públicas, de termos supermercados mais simplificados, de termos uma valoração do nosso trabalho. Então, isso nós já conquistamos muito nas nossas profissões. Hoje, eu vejo que tem mais médicas, mulheres, mas há especialidades ainda que são absolutamente masculinas. Quer dizer, você tem professores, poucas mulheres nas academias, nos órgãos de poder. Então, nós temos que reinventar essa forma feminina de ser. E muitas vezes, quando que a menopausa acontece? Acontece em torno dos 50 anos. Então, essa mulher que se profissionalizou, ela está muitas vezes escolhendo. Então, é forte isso. Então, hoje, esse conceito de durar, se nós vamos durar em média 80 anos, que também foi um ganho, hoje nós vivemos mais, temos menos mulheres analfabetas, morremos menos de parto, temos mais direitos, temos mais mulheres na academia, mais mulheres advogadas, mais mulheres juízas, mais mulheres médicas, mais mulheres... Então, ainda falta muito, mas é melhor ser mulher hoje. E eu espero que a minha filha e a minha sobrinha também sejam mulheres de um novo tempo. De um novo tempo. Ela é bárbara, não é? Voltamos daqui a pouquinho. Estamos aqui em São Paulo, no Estúdio Quanta. Gravando Marisa. Tá inacreditável, eu estou amando fazer. O Achados Marisa é um conceito novo que a marca traz para o mercado e com uma proposta bastante interessante. A gente vai fazer algumas ações com revistas de moda. Então, a gente tem a tendência de moda presente nas nossas coleções com preço justo. O projeto teve uma grande participação das editoras, das revistas. A gente montou todas as coleções e eles foram lá junto com a gente e pincelaram o que a gente colocaria na revista. Foi muito bom quando elas olharam para a nossa coleção e falaram: nossa, que achado! A gente queria posicionar a Marisa com uma rede de fast fashion, com uma entrega de informação de moda muito forte. O conceito dessa campanha tem como objetivo reforçar a imagem de moda que a gente tem. A gente buscou um fato que é muito comum no mundo digital, que são os achados. Gente, olha que achado! Com base nesse fato, a gente trouxe toda a campanha para a loja física, para a internet e para a venda direta. Nós não estamos falando só de uma comunicação, na verdade, vai ter toda a campanha de TV, de revista, mas a gente vai também integrar toda a parte digital, e-commerce. Então, é um projeto que ele nasce com uma envergadura bastante interessante para ficar aí por um bom tempo.
As dificuldades eram a gente conseguir imprimir uma linguagem diferente para 12 filmes que, na verdade, estão mostrando ofertas. Por isso que é bom um diretor que entende tudo. É um filme de varejo, mas que, ao mesmo tempo, é um filme de moda. Então ele tem que ficar bonito, elegante. A gente está filmando em muitos quadros, porque o slow também deixa as mulheres muito mais bonitas. Essa campanha tem que imprimir moda, sem deixar muito de lado a reverência, toda a alegria que imprime a marca. Olha e fala pra câmera, tá? Eu adorei falar essa frase, que é uma frase que eu cresci escutando. De mulher pra mulher, Marisa. Eu tinha que falar. Música o tempo inteiro. A ideia é botar as meninas pra dançar, deixar o clima divertido. Para de rir, que eu vou rir também. A sugestão do diretor de arte foi muito bacana, de ter esses módulos cambiáveis, para dar um glamour pro filme, né? A assinatura é quem mais entende de mulher por quem mais entende de moda. A Marisa entende tudo de mulher e chamou quem mais entende de moda para os achados Marisa da semana. A gente chegou numa linguagem interessante, numa atitude interessante. Existe moda a preço acessível na coleção da Marisa. Gostei, amei, comprei, levei. Deixa. Então, eu queria agora... ela falou de reposição hormonal. Eu pergunto, é ainda um dilema das mulheres, não é, doutora Fátima? É dilema. Tanto é dilema que não há protocolos, né? Não há protocolos, a gente não tem uma receita que você pode fazer. Agora, é importante, primeiro, a mulher entender que é um momento, é um período fisiológico. E eu fico um pouco triste quando as mulheres vão falar, Fátima, mas eu já estou da pré-menopausa, essa finitude da função reprodutora é algo forte para as mulheres. Então, essa mulher ela tem que ser preparada para entender que esse não é um fator, um momento de doença. Não é um período de doença. Nem de fim, e nem do ser mulher, né? né? Nem de fim. Óbvio, e óbvio. Nem de fim. Óbvio. E é um período onde essa mulher, ela está conquistando, vai poder usufruir de coisas que foram conquistadas e pode traçar metas, traçar planos, traçar projetos. Agora, a maternidade, ela é algo que tem que ter uma finitude biológica. Agora, nesse período que a gente fala, será que todas as mulheres precisam tomar hormônio? Será que tomar hormônio é a solução para todos os problemas das mulheres? Então, quando você fala toda mulher precisa, por quê? Qual que é a... Porque hoje, nos anos 60, houve uma ligação, que foi uma ligação um pouco perversa para as mulheres, que as mulheres deveriam tomar hormônio para ser family forever, que as mulheres deviam ser feministas. Sempre então, essa né? questão do hormônio relacionado à feminilidade, à sexualidade, à essência da condição feminina, então é algo forte para as mulheres. Então, a partir deste momento onde as mulheres não mais menstruam, onde não há mais esses óvulos que foram formados dentro do útero da mulher, quando ela estava dentro do útero da sua mãe, porque nós mulheres nascemos com os óvulos que já estavam formados dentro do útero quando nós estávamos lá dentro. Então, esses óvulos vão sendo eliminados ao longo da vida e a partir de um determinado momento eles não são mais. Então, essa produção hormonal, ela acaba se modificando. Então, o que essas mulheres começam a sentir? Além de parar a menstruação, muitas mulheres começam a ter onda de calor, elas começam a ter onda de calor, muitas têm modificação da lubrificação vaginal, algum ressecamento, mais facilidade para ter infecção urinária. Então, primeiro, a conversa, quer dizer, tem que naturalizar isso. Porque hoje as mulheres falam muito pouco sobre isso.
porque é como se isso não fosse um tabu, né? Não fosse bom, como isso fosse relacionado ao menos valor, menos valor. Porque são modelos onde não se pode engordar, não se pode envelhecer, não se pode ter cabelo crespo, não se pode ter cabelo branco, então não se pode ter rugas. Então você que esse seu cabelo solto está maravilhoso. Quer dizer, isso há muito pouco tempo, quer dizer, essa possibilidade de termos cachos é uma possibilidade. Quanto mais de 60% das mulheres brasileiras têm cabelo crespo. Exatamente. Então hoje você tem mulheres jovens e esse modelo do alisar, isso é muito forte. Então como se todas ficassem iguais, nós não somos. O que nos fez chegarmos onde estamos não é só a inteligência da mulher, é a nossa diversidade. Nós mulheres brasileiras temos muita diversidade, diversidade de tamanho de corpo, de bunda, de nádega, de perna, de coxa. Então também vamos ser diferentes na menopausa. Então há de ter algumas que vão ter mais onda de calor. Agora é um período da mulher precisa estar atenta à sua alimentação, ela precisa estar atenta à sua dieta. Se ela ainda não encontrou tempo de fazer exercício físico, ela tem que fazer exercício físico, rever a questão de hábitos relacionados ao cigarro, ao sono. E também é um período onde muitas vezes a família ela se modifica. Esses filhos, se ela os teve, eles estão saindo de casa. Estão partindo. Então, essa mulher que não criou ainda a possibilidade da própria vida, ela pode se sentir, se ela foi valorada pelo o estar e não pelo ser, essa mulher vai ter dificuldade. Então, hoje, nós precisamos de modelos de mulheres nos órgãos de poder. Como fez bem nós encontrarmos na América Latina mulheres, para as mulheres poderem se colocar. Então, artistas, colocar essa temática dentro do cotidiano. Porque não há de ser com o hormônio que nós vamos resolver todas essas nossas dificuldades. Em hipótese alguma. Não há de ser. Aliás, eu acho assim, você pegou num ponto que para mim é crucial, né? Esta coisa formatada do cabelo liso, parece que as mulheres viram robozinhos. Você vai num salão de beleza, Fátima, você vê, parece que saem todas iguais, né? E para quê? Só para agradar o homem? Vamos identificar o que nos agrada, não é, Fátima? O que nos faz ser quem nós somos, plenas e lutando pelos nossos direitos, não é? Nossos direitos. Agora, eu vou pegar outro gancho. Pílula do dia seguinte. É para mulher de toda a idade, não é uma fantasia, uma ficção, vale a pena, não vale a pena, porque eu já vi colegas da minha faixa etária falando em pílula do dia seguinte. Olha, a pílula do dia seguinte, primeiro ela é uma grande conquista, né? É uma grande conquista, porque quando a pílula anticoncepcional é do fim dos anos 60. Então eu sempre digo que talvez nós mulheres não estivéssemos onde nós estamos. Quer dizer, essa possibilidade da mulher ter os filhos quando ela quiser ter, a possibilidade dela ter uma anticoncepção segura, isso foi um marco para as mulheres do mundo todo. Então, nós podemos ter direito aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais como um exercício dos direitos humanos. Isso foi um marco para nós mulheres. E nós, mulheres brasileiras, temos na nossa história muitas mulheres de luta. Muitas mulheres que lutaram e muitas que não estão mais aqui e muitas que aqui ficaram lutando para nós termos melhores dias. Ficou emocionada, né? Você ficou emocionada. Então, a pílula do dia seguinte, quando no Brasil, o método anticoncepcional mais usado pelas mulheres é a pílula anticoncepcional. Por políticas, pílula anticoncepcional é laqueadura. Porque nós não temos direito, não é popularizado todos os métodos anticoncepcionais. Nós temos no Brasil uma das legislações mais restritivas em relação ao aborto. Então, as mulheres brasileiras, como também temos na América Latina, eu estive no Peru agora recentemente, o Peru é o país que o aborto não é legalizado nem pela questão da violência. Lá são realizados 1000 abortos, se pressupõe que é um dos países mais violentos da América Latina, com um índice muito grande de estupros. E aí, então, na América Latina, nós temos o Chile e a Nicarágua, que não tem aborto legalizado em nenhuma situação, nem situação de violência, nem de risco materno. Então, a mulher na América Latina é diferente essa luta do que a mulher na Europa. Então, quando nós vamos para a pílula anticoncepcional,
a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, nós tínhamos uma época que qual era o país que mais se vendia pílula anticoncepcional? Era o Brasil. O Brasil. Era o Brasil. E tinha a pílula do dia seguinte? Não tinha. E como é que a gente fazia? Como é que a gente, ginecologista fazia quando uma mulher sofria uma violência sexual? Nós temos aí, são 10 a 12 mulheres que morrem por dia vítimas de violência. Então, nós temos um número muito grande de estupro. Então, também foi uma conquista da gente ter portarias técnicas para conduta na mulher em situação de violência. Proteger da pílula para não engravidar, porque a violência sexual, agora dentro da minha, como médica, eu tanto atendo aquela moça que eu indico a pílula do dia seguinte, que sofreu uma violência, como aquela que a camisinha estoura, como aquela que não é que vai rolar, rola, às vezes não vai rolar, às vezes rola. Então, agora, o que é importante quando se vai usar a pílula do dia seguinte? Fazer da pílula do dia seguinte o momento de pensar que método anticoncepcional está sendo usado. Que ela foi uma conquista, que ela tem que ser distribuição gratuita e pública e acesso fácil para todas as mulheres, ela tem que ser. Porque era o quê? São 2 pílulas e tem agora uma que é uma. Então, por tempo que nós temos, o que os laboratórios nesse país já ganharam vendendo pílula anticoncepcional e o que nós demoramos para conseguir a fabricação, porque é esse papel dúbio do Estado brasileiro. Quer dizer, mas por que se proibiu a pílula do dia seguinte? Quer dizer, vendia a pílula de todos os tipos, ganhando-se muito com a pílula anticoncepcional. E as mulheres brasileiras não conseguiam comprar a pílula do dia seguinte, em forma de 2 ou uma, quando na maioria dos estados que tinha venda de pílula, tinha. Então, foi uma conquista das mulheres a gente ter essa distribuição. Agora, o que acontece hoje? Ainda nós temos uma série de serviços de saúde que ganham, que existe o quê? A terceirização da saúde. Então, nós temos as organizações sociais na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Então, a mulher vai ser atendida por um hospital, uma clínica, esse local ganha essa consulta e a mulher chega e fala, eu preciso de uma pílula no dia seguinte. Não é dado, não é receitado. Porque se passa essa ideia errada cientificamente, verdades, porque às vezes você tem grupos e médicos e profissionais que utilizam as verdades pessoais como a ciência. Então, legislam que a pílula do dia seguinte é abortiva. Isso é uma inverdade científica. Como legislam que o DIU é abortivo. Ah, não pode pôr DIU. Não pode pôr dispositivo intrauterino. Não pode pôr DIU de Mirena, que é ótimo para a mulher que menstrua muito, para a mulher que tem endometriose, para a mulher que tem cólica menstrual, porque é abortivo. Nós temos cursos de gestantes, cursos de noivos, entidades que dão curso para noivo, onde a mulher já foi orientada para usar DIU, não é para tomar pílula. E muitas vezes essa mulher não pode tomar pílula. Então, a pílula do dia seguinte é para ser tomada até 72 horas. Mas é para ser tomado de vez em quando. De vez em quando. Esporadicamente. Não para fazer disso um método anticoncepcional. Eu tenho, às vezes, meninas que tomam uma vez, porque ela desce um dia, no dia rolou, aí toma. Aí, daí uma semana, rola de novo. E aí pega e toma a pílula anticoncepcional novamente. Então, o que acontece? Isso dá uma desorganização muito grande. Primeiro, não é abortivo. A indicação, quase sempre, se a mulher não é falado, ela pode tomar se ela é fumante, ela pode tomar se ela tem pressão alta, ela pode tomar se ela tem problema de coagulação. Então, isso também tem que ser colocado. E se essa mulher está usando por uma segunda vez, por uma terceira vez, alguma coisa está errada. Agora, por que essa mulher toma? Ela toma porque o método anticoncepcional não está perto. Ela toma anticoncepcional porque ela não tem a camisinha para negociar. Então, essa mulher, muitas vezes ela fica desesperada. Agora, é importante que o profissional de saúde a escute e o oriente adequadamente. Nós temos que ter mecanismos sociais para essas mulheres serem ouvidas. E que essa mulher não fique desesperada toda semana, não é? Desesperada toda semana. Agora, me chamou a atenção você falar do Chile, porque nós temos no Chile presidente mulher e que parece que não está conseguindo, né? Essa ausculta dos problemas da mulher é muito complicada. Agora, de tudo que você falou, para mim, Fátima, o Brasil só vai ter a verdadeira igualdade entre homem e mulher
o dia que a mulher tiver o direito de decidir sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade. Não tem como se falar em igualdade sem isso, não é? E a gente chega lá. O Brasil é um país complexo, né? Mas eu tenho certeza que nós mulheres vamos conseguir vencer. Não é a favor ou contra, é ter o direito de decidir o meu corpo, a minha sexualidade. Isso sem falar em violência, porque se for com violência, então pode parar, né? Aí eu acho que a coisa passa para outro patamar. Fátima, eu fico encantada com você, mas eu queria, daqui a pouco a gente tem que encerrar, mas eu queria que você falasse dos 2 programas que você trabalha e que são fantásticos, o programa do adolescente do Estado de São Paulo e o Sábado Sem Barreiras. Olha, eu faço parte, muito orgulhosamente, do programa de saúde do adolescente, coordenado pela doutora Albertina Duarte, e esse programa teve a sensibilidade de entender que há ainda mulheres invisíveis. São mulheres, essas mulheres que são mulheres deficientes, essas mulheres elas têm riscos maiores, elas têm situação de vulnerabilidade, situação de adoecer, porque são mulheres e porque são mulheres deficientes. E nós sabemos que a pessoa com deficiência, independente de ser homem ou ser mulher, ela sofre mais situações de abuso sexual. Quando nós analisamos a população de rua, nós vemos uma porcentagem grande de mulheres de rua que têm deficiência, as crianças que estão fora da escola, e mais de 80% são crianças com deficiência, e não há para falar, a deficiência, ela empobrece uma família. Então, quando nós falamos, não dá para se ter igualdade, porque a deficiência, nós estamos falando de 14,5 bilhões de brasileiros. É a maior minoria. Então, não tem como nós não conversarmos com essa, enxergarmos, sem incluirmos a população de deficiência. E aqui no estado de São Paulo, foi feito pela primeira vez no Hospital Pérola Barto, pelo programa do adolescente, o ambulatório de saúde da mulher, da mulher com deficiência. É no último sábado de cada mês. Lá nós temos mecanismos, tem uma mesa ginecológica adaptada, é uma mesa adaptada, mamógrafo adaptado. Essa mulher, ela chega, ela é atendida num grupo de acolhimento, com uma equipe multidisciplinar, e essa mulher também passa no exame ginecológico com essa mesa adaptada. Essa mulher, ela faz um exame de Papa Nicolau. Você sabe, Rosana, que eu escutei uma paciente que me disse, Fátima, o médico pediu para eu fazer o Papa Nicolau sentada. Então, dentro das histórias de violência que eu escutei na minha vida, essas mulheres, elas estão tendo voz, estão podendo ser examinadas. E esse grupo, as vozes que essas mulheres vêm tendo, como são os seus projetos, como é que é a rotina das suas vidas. Se essas mulheres estão se profissionalizando, não estão se profissionalizando, esse acesso à saúde, se elas não têm nem o direito de fazer um exame, como é que é a questão da sua sexualidade? Então, esse olhar é um olhar que está sendo muito importante. Essas mulheres, é um privilégio eu poder estar ao lado delas, e eu acho que nós vamos poder fazer uma constituição de uma nova cidade, de um novo estado, fazendo a participação e atenção à saúde dessas mulheres. De inclusão mesmo, não é? De inclusão. Porque essa inclusão, mais da metade dessas mulheres que eu estou atendendo, essas mulheres, elas recebem um auxílio econômico. Mas esse auxílio econômico não as empodera, não as incapacita. Sim, ao contrário. Porque muitas delas não estudam. E é interessante, quando eu analisei a escolaridade delas e das mães, a escolaridade delas é muito parecida com a das mães. Porque a gente só reconhece o que a gente conhece. E nós, mulheres, o maior mecanismo de mudança, de virada, é a escolaridade da mãe. Então, nós, mulheres, temos esse papel. Então, nós temos que empoderar essas mulheres para que elas possam lutar pela sua igualdade e para que elas possam fazer com que não se percam no seu grito. Continuar essa nossa luta, nosso grito tem que ser maior que a nossa esperança. Com certeza. Não pode ser menor que a nossa esperança. Então só para lembrar, é todo sábado... Último sábado de cada mês. Último sábado de cada mês. Sábado Sem Barreira, no Hospital Pérola Barto. Muito bom. E o programa do adolescente do Estado de São Paulo,
O que você... o que mais te chama atenção? Como é que está essa inclusão? Olha, o programa do adolescente algo, quando a gente começa a falar, acreditar que esse programa é feito com multidisciplinaridade, na rede pública, gratuito, com o espaço para esses adolescentes poderem falar dos seus sentimentos, serem atendidos, terem acesso aos métodos anticoncepcionais, a balada da saúde, que é no sábado, na segunda-feira, sábado é o sábado sem barreiras, é na segunda-feira, a terça-feira rosa. Então, o atendimento à população GLBT que existe dentro da Casa do Adolescente de Heliópolis, que é um espaço mental. Essa Casa do Adolescente, dentro do atendimento, ela é pequena, é um espaço pequeno, e se consegue atender, se consegue ouvir, se consegue falar dos sentimentos, e assim nós acreditamos que podemos fazer uma transformação. E é dentro do Sistema Único de Saúde, que é o que é inovador e conquistador. Né? E eu ouso dizer que muita gente que usufrui da saúde privada não tem muita coisa que o Sistema Único hoje oferece, como esse tipo de tratamentos diferenciados, não é? O que é fantástico. A gente está sendo obrigada a encerrar. Eu vou te trazer de novo, porque você é fantástica. Eu queria passar a palavra para você, enfim, passar mais um recado para as nossas internautas, Fátima. Mas eu não quero deixar de registrar que como é gostoso te ver com o olho brilhando quando você fala das suas lutas. Você se emociona, você irradia. É de mulheres assim que realmente a gente precisa, Fátima. Uma honra tê-la aqui com a gente. Tá bom. Muito obrigada. Eu queria dizer para as mulheres que possam estar nos assistindo, para os homens dessas mulheres que possam estar assistindo, que esse mês é um mês muito especial para as mulheres brasileiras, para as mulheres de luta. É um mês importante, onde nós temos que falar da importância dos exames de prevenção, do Papa Nicolau, da mamografia, e como nós, mulheres, temos esse papel dentro do processo da criação, de estar junto, ao lado a lado, e que nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que ser ouvidas para que a nossa mente e corpo possam andar juntos, para que nós podemos fazer uma virada, um mês da esperança, da luta e desse Brasil melhor. É o Outubro Mundial, essa luta nossa, mas eu vou aproveitar, eu me sinto compelida a falar para as internautas. Eu sei que o dia é difícil, que a gente tem um monte de tarefa, que a gente tem filho, tem casa, tem trabalho, tem que cuidar do cabelo, da unha, do pé, enfim, o nosso dia é muito pequeno. E a gente ainda consegue estudar, se formar, fazer um mestrado, enfim. E a gente acaba deixando de perder um pouco mais de tempo para lutar por nós mulheres. Está na hora de, como disse a doutora Fátima, a gente já conseguiu muita coisa, mas falta muito ainda para a gente conseguir. E se não nos unirmos, nós vamos ficar patinando. Vamos lá, vamos, uma a uma. Né? É dar o colo, é dar o abraço, é dar um beijo, é ouvir, é falar, é acolher, para a gente conseguir virar isso e realmente termos um mundo igual. Bom final de semana, aproveite, baladas, juízo, né? Lembrando sempre aqui da Fátima falando, e até semana que vem.